o nosso processo de cuidado, de proteção, de condução, digamos assim, né, com a criança, tem um repertório, às vezes, mais bem estabelecido, né? E a adolescência é esse passo, né? Enfim, uma etapa que também tem essa coisa intermediária entre a vida adulta, né? Sim. Onde você tem um vínculo e um lugar de referência, mas aquela pessoa também está começando a escolher as referências dela. Sim. Eu acho que Marra pode também contribuir e pensar muitas coisas sobre essa transição e sobre essa fase. Eu acho que tem uma coisa desse momento que ele retoma todas as escolhas que foram feitas previamente lá na infância, sabe? Então, é um momento de muita convocação mesmo, porque tem essa coisa, assim, do visível, né? Dessa coisa do corporal, dessas escolhas, mas tem essa relação com esses pais, né? Sim. Porque o sujeito vai precisar responder por ele, né? Então, ele vai precisar pensar, faz sentido o que os pais falam, o que não faz? Então, tem uma coisa que alguns autores trazem, né? Sônia Alberti, por exemplo, que é a autora que estuda adolescência, que ela fala assim, os pais precisam suportar a adolescência dos filhos. Porque para eles conseguirem se constituir sozinhos, muitas vezes eles precisam fazer esses tensionamentos, Sim. né? Que tem essas nomeações, às vezes, da aborrecência, por exemplo, né? Então, cada um vai se apresentar de um modo, né? Então, às vezes, você tem uma apresentação de uma certa agressividade, às vezes você tem, né, que o outro consegue falar, às vezes tem uma coisa, tem um afastamento, né, porque tem uma coisa assim, como é que eu interajo aí, né, nesse processo, né, com esse outro aí, com esses pais e tal. E tem, assim, às vezes tem aquele que silencia, né, enfim, e que muitas vezes, isso nos chama atenção também, toda a intensificação, né, por exemplo, antes a gente estava discutindo, assim, como é que a gente procura, como é que eu me atento, se precisa de um cuidado externo, se não, né? Então, eu acho que os extremos são coisa pra gente se atentar, Sim, né? sim. Né? Uma outra coisa, Marra, que eu fui pensando enquanto você falava, né, que eu falo muito pros pais, né, pros cuidadores de crianças e de adolescentes, né, sobre como lidar com essa turbulência, né, das mudanças que essa fase da vida causam, digamos assim, né? É o seguinte, porque como o Marra falou, tem um processo, né, do tornar-se adolescente que intensifica muito uma busca por referências fora, né? Isso. O cantor, o professor e especialmente os pares, né? Então, tem uma marca muito característica de, assim, tudo que meus pais dizem é antiquado, é chato, né? E tudo que os meus amigos dizem tá super investido, né? Assim, é copiar, né, o jeito que os meus pares fazem, que tá, digamos assim, ocupa um certo protagonismo nessa fase da vida, sabe? Então, quando os pais, sofrendo com isso, né, perguntam sobre, Laís, como é que eu sei que esse fechamento, para mim, né, assim, não está acontecendo alguma coisa de errado? Como é que eu sei se a saúde mental do meu filho, né, adolescente, né, ou jovem vai bem? Eu faço essa pergunta, sabe, que é muito útil. Eu pergunto assim, ele te procura quando o bicho pega? Né, assim, porque eu acho que essa é uma marca muito importante, sabe? Sim. Esse jovem está se transformando, ele tem novas referências e a gente torce que sim, a gente torce que ele tenha mais pessoas com quem contar, né? Escola com quem contar, amigos com quem contar, né? Mas o seu vínculo, embora transformado, né? Assim, você continua sendo uma base segura para eles e isso se expressa quando, por exemplo, num sofrimento, num impasse, eles ainda conseguem compartilhar alguma coisa com a gente. Sim. Demora, vem cheio de um certo pudor, às vezes, né? Mas se a gente tem essa impressão de que nessa relação um ainda consegue ser continente com o outro, né? Porque a criança é muito literal, sim, né? Ela vem correndo para os nossos braços, gritando mamãe, né? Exatamente. E talvez a forma do adolescente, do jovem pedir ajuda é mais sutil, né? Eles podem ficar um pouco mais, né? Assim, isolados, em si mesmados. Mas se você percebe que tem essa rota de retorno, né? Tem esses pontos de conexão e de confiança, né? A gente tem sinais de que tem uma turbulência, mas está tudo bem. A gente tem um fio condutor, né? De confiança, de laço de afeto uns com os outros, digamos assim, né? Eu tenho a impressão, assim, um olhar leigo, de que a fase da adolescência
ela traz esse ganho de autonomia que a gente vem estimulando desde a infância. A gente Claro. quer que o sujeito tenha autonomia, mas não é uma autonomia ainda completa, né? Isso. Então, talvez esses entraves que surgem na adolescência tenham até a ver com essa questão, né, do quanto de autonomia que eu venho firmando, como você disse, né, o quanto do eu venho firmando também, então as minhas referências, quem é que me ajuda a me entender enquanto eu, né? E aí esses afastamentos, e talvez para os pais também seja difícil lidar com isso, né? Do quanto de autonomia que eu dou e o quanto que eu ainda estou lidando com a perda dessa criança que trazia alegria para casa e que ainda dependia muito de mim, né? Isso é algo que aparece bastante na clínica para vocês, assim, dos pais? Assim, o que eu posso dizer, os pais, eles ficam nessa elaboração e nesse tato, né? Mas um pai que chega pra gente é um pai que tem um cuidado, é um pai que tá atento, Sim, né? Então, atento. assim, os pais que chegam pra gente com essas questões são pais interessados. Então, eu acho que essa é uma dica ótima, que é assim, seja interessado pelo seu filho. Isso é um caminho, né? Então, seja interessado por ele, né? Se interesse pela vida dele, pelo que ele se interessa, né? Então, isso já é um caminho, né? Sim. Pra manter essa conexão, né? Pra que ele consiga fazer o que Laís estava trazendo dessa ponte de retorno mesmo, né? Sim. Agora, do ponto dos adolescentes e, enfim, das juventudes, é isso, né? O que a gente percebe, às vezes, é que a busca pelo profissional, né, da saúde mental vem com agudizações, né? Então, assim, às vezes a nossa amostra, né, a gente costuma dizer, a nossa amostra é de agudizações, né? Então, é um processo que por si só dá trabalho, né? Sim. Para todos. Óbvio que tem uns que vão passar, né, se esquivando mais, né? Enfim. Mas esse processo de olhar para si e fazer esses lutos vai ter que acontecer. Em algum momento isso vai ter que acontecer. Mas quando a gente recebe, são as coisas mais agudizadas, né? Então, enfim, aconteceu algum incidente na escola, né? Vocês estavam falando das transições, eu me lembrei como a escola é importante, por exemplo. Uma coisa que eu percebi na clínica é a transição escolar é muito difícil. Você tem uma escola ali naquele processo da infância, aí tem esses coleguinhas, as pessoas que você se identifica e tal. Quando você tem esse processo, você tem que mudar, né? Às vezes para outra escola. Aí você vai para um outro ambiente, isso aí pode gerar muitas questões. Porque você pode não encontrar esses pares. Porque às vezes você ainda está embaraçado nesse processo e tem uma galerinha que já está ali mais se autorizando, enfim. Então, esse processo de não encontrar identificações, né? Então, esse processo de transição de escola é um processo para ficar bem atento, né? De como vai se dar essa transição, né? Você ia falar, diga. Não, o que eu ia dizer era que em relação a essa questão que você trouxe, né, do que ficar atento, o que a gente espera da adolescência, de comportamentos que a gente entende que, ok, fazem parte do processo mesmo da adolescência, né? São comportamentos que a gente espera por conta de todas essas mudanças que vêm. Como vocês falaram, os extremos, né? Quais seriam esses extremos que os pais devem ficar mais atentos, assim, olha, ele não me buscou, eu acho que eu preciso conversar com um profissional. Como é que a gente pode olhar para isso assim? É claro que a gente está falando de indivíduos e cada um vai viver a sua maneira. Sim. Você já começou a responder. Então continue. Porque o que eu ia dizer é que assim, né? Se você é interessado, você vai... enfim, eu vou poder te sinalizar extremos. Mas assim, o ideal é que conhecendo, você sabe como você é. Sim. Então, o extremo, os indícios e os sinais, eles são singulares, né? Sim. Né? Perfeito, Mar. Eu ia acrescentar justamente isso, viu, Van? Assim, eu costumo dizer, acho que a gente, né, de algum modo, os profissionais que trabalham na área de saúde e que tem essa perspectiva clínica e da subjetividade, né? Tem uma hora que a gente vai esbarrar nesse conselho do caso a caso, né? E de dizer para as pessoas não fiquem sozinhas, né? Se tem alguma coisa que é uma dúvida que angustia, né? Exatamente. Assim, compartilhem com um profissional, busquem ajuda, Isso. né? Porque, como a gente estava dizendo, né? Aqui nos bastidores, né? A gente tem uma grande alegria sobre cada vez mais, né? Eu senti que avançamos enquanto sociedade, né? No sentido de diluir os tabus em relação à saúde mental, né? A gente ainda tem muito que caminhar, mas a gente também já avançou um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem fragilidades do acesso, né? Digamos assim, que a gente ainda sente que isso pode chegar a mais e mais pessoas, né? Enfim,
pais, escola, pacientes, né? Isso. Porque eu costumo dizer que todo mundo é um cuidador em potencial, né? Então, quando a gente recebe uma condição adequada, suporte de alguém, informação, né? Então, essa realidade pode sim se transformar, né? Então, eu acho que essa é uma orientação, assim, muito preciosa, né? Que eu acho que nem os adolescentes, nem os pais, nenhuma parte envolvida nisso, né? Precisa ficar só diante dessas dúvidas, né? É muito importante compartilhá-las mesmo, né? E tem uma coisa, assim, que você trouxe lá, que eu me lembro, é assim... Essa chegada dos especialistas, né, assim, na vida, isso é muito interessante, mas isso, às vezes, fragiliza o lugar dos pais. Uma coisa que, às vezes, a gente vem percebendo é que as pessoas foram perdendo o seu time, sabe? Tipo assim, olha, isso aqui eu não acho que funciona pro meu filho, sabe? Então, isso é uma coisa que os pais precisam se apoderar. Tipo assim, o que você saca, assim, do seu... Ó, isso tá estranho. Porque isso é antes de um profissional ver, às vezes. Entende? Então, essa estranheza, isso que Lai falou, não precisa ficar só. Percebeu estranheza, procura alguém para dividir um pouco isso. Pra gente não chegar em coisas mais visíveis, né? Sim. Por exemplo, né? Já que a gente pode falar um pouco disso. Você tem choros em demasia, né? Porque choro faz parte, enfim, emoção, né? Mas assim, tem choros muito recorrentes, né? E assim, sem que ele não consegue te dizer o porquê que ele tá chorando, né? Porque você precisa se interessar. Tá chorando, né? Ô menino, pare de chorar, né? Ô menino, principalmente, né, nos homens, né? Assim, os sujeitos, enfim. Então aí, enfim, pare de chorar, né? Mas assim, por que você tá chorando? Não consegue nem dizer do porquê que tá chorando. Então, isso é um indício pra ficar atento, né? Como é isso? Não, tenho me sentido muito triste, tenho tido muita vontade de chorar. Porque, às vezes, vai se dando um processo e o sujeito não vai se dando conta. Sim. Porque é óbvio que tem motivos aí. Claro. Outro sinal que a gente vê muito comum nessa fase também são as escarificações, né? Os cortes, né? Que, enfim, que eles fazem. E que, às vezes, isso é um sinal importante. Né? Enfim, que às vezes você olha, tem uma coisa dos pais também que é tão impactante ver algumas coisas que às vezes a pessoa quer fingir que não viu, entende? E assim, o nosso intuito de jeito nenhum é apontar, mas é dizer como é difícil para os dois lados mesmo esse processo, claro. né? Mas que também é importante ver o que está acontecendo. Se tratar também, né? Isso, e buscar auxílio, né? Claro. Identificar, enfim, né? E ver nos movimentos. Então, eu acho que esses são indícios iniciais. Óbvio que tem os casos ainda mais agudos, né? Que o sujeito vai te dizer, não vejo mais sentido na minha vida, mamãe, né? Minha mãe, que mamãe, né, não vai rolar nessa fase, né, maninha? Sim. Né? Isso aí, enfim, né? Ou lá, não vejo mais sentido. Então, isso pode acontecer. Às vezes a pessoa, eu já tive um paciente que falou, às vezes, por uma pessoa que tipo inspetor, que não é mais esse nome, né, da escola meio privada, mas tem alguém assim que fica, então, organizando e disse assim, eu não tenho mais vontade de viver. Veja, isso pode vir em uma pessoa aleatória. Sim. E a importância Entendeu? até dessa parceria Eu não tenho das vontade de escolas viver. com as famílias, né? Exatamente, porque a escola é um lugar que vai identificando isso também. Sim. Né? Então, assim, é uma pessoa que se isola, não consegue se relacionar, né, Sim. com ninguém, né? Como é isso, né? Então, nunca ignorar uma frase como essa. Então, se o sujeito traz qualquer frase que indique uma tristeza intensa e uma coisa sem sentido, isso nunca deve ser ignorado. É um drama e não sei o quê, nunca deve ser ignorado. Deve-se buscar ajuda sempre. Então, uma frase como essa a gente tem que validar, né? Perfeito, me trouxe aqui dois pensamentos, né? Na verdade, um pensamento e uma pergunta. De que os pais nessa fase, quando forem buscar ajuda, assim, talvez deles entenderem também que o apoio não vai ser apenas para o adolescente, mas para a família toda, né? Não apenas para o jovem, mas é um apoio que é para todos. É claro que o tratamento que vocês vão propor vai se desenvolver de acordo com cada caso, com cada situação. Às vezes pode ser que essa própria família precise seguir também, né, em um acompanhamento. Mas a minha dúvida é que dentro dessa proposta, assim, quais seriam as orientações que vocês dão geralmente assim para os pais de como acolher essas questões que são trazidas pelos adolescentes, né? Exatamente sobre isso de você não ignorar, de você não dizer que é drama, né? Como você acolher esse adolescente, apoiar ele dentro dessas questões que ele traz, que às vezes a gente tem uma outra forma de lidar, mas que esse sujeito está lidando dentro da possibilidade dele e que isso está trazendo sofrimento, né? Então, como não invalidar esses sentimentos do jovem
dado que é uma fase que já traz muitos enfrentamentos para esse sujeito, né? Sim. Perfeito. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Assim, o desafio de fazer essa escuta e esse acolhimento do adolescente, né? A partir da própria perspectiva, né? A gente fala muito dessa questão dos conflitos geracionais, né? Então, o pai que está muito assentado na sua própria posição, digamos assim, né? Nas suas próprias experiências enquanto jovem, né? Talvez dê esse grande curto-circuito de não conseguir alcançar a juventude que essa outra pessoa está ali lhe narrando, né? Com os desafios dela, com a perspectiva dela, né? Então, eu acho que esse é sem dúvidas o grande desafio e uma tentativa de fazer essa escuta da experiência do outro, né? Assim, se abrir para a escuta da experiência do outro, porque, sabe, eu acho que quando a gente sai de posições assim de extremos, né? Ou seja, talvez de modelos pedagógicos que a gente já vivenciou, né? Assim, a nossa geração também é uma geração em transição, né? Do eu digo, você escuta, né? Sim. Eu detenho todo saber, você não sabe nada, né? Isso distancia a gente muito, né? Na conversa, na fala, na conexão, né? Enfim, no discurso. Então, é muito diferente de quando a gente tem uma perspectiva de dizer assim, como foi seu dia, né? Assim, como foi viver isso? O que aconteceu hoje, né? Eu achei que você estava assim, ou assado, né? É isso mesmo, né? Enfim. E notar, eu acho que essa última fala de Mar contextualiza muito. A gente tem uma espécie de uma escala de gravidade, né? Onde o sujeito, infelizmente, pode ir escalando de gravidade do que ele vai apresentando, né? Mas a gente tem esses outros sinais, assim, no meio do caminho, né? Um incremento do isolamento, para onde foram os laços do meu filho, né? Ele falava o nome desses 3 grandes amigos e esses nomes desapareceram, né? Assim, ele voltava muito contente de um esporte, ele agora volta triste e calado, né? Assim, ele chega da escola e não almoça mais, né? Assim, são muitos aspectos, sabe? Muitas nuances que a gente pode ter essa atenção no dia a dia. Nem sempre isso é possível, né? Porque a gente sabe que, de novo, né? Claro. Os pais também estão enfrentando os desafios deles, né? Do ponto de vista social e emocional, né? Mas eu acho que, especialmente, essa atitude de proximidade, de respeito com o outro, né? Que é uma coisa muito fundamental, né? Para que esse canal de diálogo encontre menos obstáculos e mais favorecimento, eu acho, né? Esse já é um ponto essencial, mas que ajuda em tanta coisa, né? É a escuta ativa, né? Como escutar. Perfeito. Enquanto fono e pensando em comunicação e pensando no peso da linguagem para a psicanálise, né? Como a comunicação aí é fundamental e assim, a gente conseguir estar dos dois lados, tanto enquanto locutor e quanto interlocutor. Então, a gente saber falar e a gente saber escutar, né? E conseguir dosar esses momentos do quanto que a gente fala e do quanto que a gente escuta e acolhe, né? Sim. Eu acho que também é suportar os desencontros, né? Porque quando você estava falando dessa coisa da linguagem, eu fico pensando que os desencontros existem, né? Então, assim, é isso, eu vou falar uma coisa, ele vai entender outra, né? Porque ele vai ouvir de outro lugar. Então, isso é muito comum nas relações, né? Com os pais. Então, eu falo uma coisa, ele ouve outra, mas ele ouve outra porque ele entende do modo que eu falo de outro jeito, né? Então, tem esses desencontros, né? Quando lá estava trazendo sobre essas apresentações, né? Por exemplo, uma coisa que eu identifiquei no meu trabalho é que, por exemplo, eu atendi pessoas que vinham encaminhadas com diagnóstico de depressão, né? Adolescentes e tal. Mas uma coisa que a gente identificou é que os afetos, eles são distintos. Nem toda pessoa que, enfim, vai, né, tá aí caracterizada, né, pela psiquiatria, com depressão, por exemplo, alguns era essa tristeza, isso é esse quadro mais clássico, enfim. É que pra gente a tristeza tem um outro lugar, né? Porque a tristeza pra gente, né, pra Lacan no caso, é não desejar. É o sujeito, né, ele se esquivar de desejar, né? Enfim, não é necessariamente esse processo, às vezes, de elaboração interna, né? Porque às vezes o sujeito tá introspectivo porque ele tá elaborando aí as coisas que estão acontecendo, né? Mas os outros afetos, por exemplo, às vezes era agressividade, né? O sujeito não conseguia, tinha
muita agressividade aí pra lidar com isso, né? Outras vezes é o tédio, né? Tipo assim, nada tá bom, né? Tipo assim, né? Isso é muito comum. Tipo assim, nada tá bom. Dois agora, né? Exatamente, né? Essa coisa de tanto faz, né? Tanto faz você tá aqui, tanto faz você não tá certo, minha mãe não tá, entendeu? Então tem essa coisa que tudo pode estar presente aí, né? Então acho que esse caminho do interesse é um caminho de ir identificando quando vai precisando. Sim. E como os pais, né, podem partir desse caminho do interesse, de identificou que existe aí alguma questão e partir para buscar um profissional que possa acompanhar o filho, como às vezes abordar isso com o filho quando ele mesmo não traz, né? Porque nem sempre o adolescente ou o jovem vai identificar que existe alguma coisa ali, né? Porque às vezes o sujeito está vivendo e não percebe que teve essa mudança. E como é que os pais podem apoiar, ou outras pessoas também do convívio podem apoiar essa família para que se busque Porque a saúde mental, apesar da gente ter caminhado bastante, ainda é um assunto delicado, né? Se qualquer pessoa diz assim, olha, eu acho que você estava precisando procurar com a melhor das intenções, assim, poxa, eu acho que você se beneficiaria de buscar um psicólogo, a pessoa fica logo na defensiva, né? Sim. Como é que é essa questão aí dentro das famílias com os adolescentes? O que eu penso é que normalmente acontece o contrário, né? Assim, quando os pais chegam, esse negócio já caminhou. Normalmente eles já estão ali muito angustiados com o que estão vivendo e eles normalmente estão mais disponíveis, né, Laís? Não sei o que é que você percebe, assim, mas normalmente eles já vêm mais nesse caminho. Então, muitas vezes é o próprio adolescente que fala, mãe, eu tô precisando. Exatamente. Né? Então, com certeza. Normalmente... Cada vez mais eles têm dito. Eles têm dito eu quero ir. Né? Então eles pedem, né? Preciso de uma psicóloga e óbvio que a gente aqui tem um corte também social, né? Quem é que tem acesso, quem é que pode pedir. Mas também tem as estratégias também, a despeito da gente ter um acesso muito menor, né? A uma parte da população, existem muitas estratégias de cuidado aí, né? Enfim, que existem, né? No SUS, né? Enfim, existem as escolas também. Então, a gente tem a inserção da psicologia no ambiente escolar também, que tem muitas estratégias. Então, independente do ambiente onde o sujeito esteja, ele pode sinalizar que precisa desse cuidado que o sujeito vai construindo, né? Então, a gente tem espaços de atendimentos gratuitos, como os próprios espaços de formação, né? Enfim, as faculdades. Então, independente desse eixo, né, onde o sujeito se localize, ele pode, enfim, dizer para esse pai ou dizer para qualquer pessoa que se construa uma relação. Sim. Porque isso é importante também dizer, né? Quem é a sua pessoa? Exatamente. Né? Normalmente, assim, precisa ter a sua pessoa, né? Se não tem, né? Se você é um novinho, né? Vamos aí. Se você é um novinho e não ter a sua pessoa, tem que ter. Tem que ter alguém que você estabelece, né? Alguém que você direcione. Se não é seu pai, sua mãe, que você acha que, né, não tá funcionando, tem que ter alguém, enfim, que você possa dizer, olha, eu não tô bem, eu preciso de um cuidado. Perfeito, Marva. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Recados para a audiência, enquanto Marra ia dizendo sobre essa questão do acesso, né? É justamente sobre a escola, Mar, porque a gente sabe que, enfim, quem está nos ouvindo, nos assistindo ao vivo ou, né, posteriormente, podem ter pessoas com níveis muito diferentes desse acesso em relação ao apoio à saúde mental, né? Exatamente. Mas eu acho que algo que vale para a grande maioria é a escola. É esse dispositivo da escola, né? Assim, a escola é um lugar com observadores muito privilegiados da criança e do adolescente, né? A escola é um lugar com esse mecanismo disponível de articulação com os serviços da rede pública, eventualmente com profissionais da rede privada também que já sejam credibilizados pelaquela escola, né? Então, é sempre uma porta de entrada excelente para dividir essas observações, né? Eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, ir lá dizer, tenho notado isso, pessoal, né? O que é que vocês me sugerem, né? Nós também, eu acho que é uma construção de sempre termos essa disponibilidade, né, nos nossos acessos de Instagram pessoal, nas nossas presenças em lugares como esses, né, de também conseguir dialogar dessa maneira mais particularizada, buscando esses encaminhamentos, né, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Eu acho que eu posso falar pela Casa Tempo, né, por todas as profissionais que fazem parte, né, das pessoas poderem contar com a gente nesse sentido, né, não só com o dispositivo da própria Casa Tempo, né, mas com essa questão de orientação mesmo, de encaminhamentos, né, para a saúde mental, para serviços de saúde, que é uma coisa que
faz parte do nosso dia a dia, que a gente gosta muito de poder contribuir mesmo. Meninas, aproveitando, compartilhem com os ouvintes os canais de comunicação de vocês, antes da gente dar seguimento aqui para a conversa. Que maravilha! Então, vamos falar da Casa Tempo. A Casa Tempo é esse espaço de psicologia e psicanálise que nós organizamos a partir de 3 grandes eixos, né? O primeiro, esse de atendimento individual, né, psicanalítico, em psicoterapia, que acho que é o nosso caminho mais conhecido, né, dos espaços de psicologia. O segundo é um eixo de formação, que inclusive também a gente estava compartilhando por aqui nos bastidores, que a gente vai lançar o primeiro curso. A gente já lançou. Voltado para psicólogos e estudantes de psicologia. Acabou de entrar no ar, exatamente. E também, que é um tema que eu acho que daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, né, Wanda, a proposta dos atendimentos institucionais, corporativos, né, assim, que é, de certa forma, sabe, Wanda, derivar, né, caminhos de cuidado em saúde mental, né, assim, e em loco trabalhar com professores, com empresas, com instituições mesmo, que tenham demandas de saúde mental, que podem variar, né, do acompanhamento e do incremento da comunicação, da melhora das relações, ou seja, de coisas que estão relacionadas à promoção de saúde mental, digamos assim, né, como também aproveitar essa nossa experiência, né, com situações críticas para apoiar uma situação de luto na organização, um evento de maior gravidade em termos de saúde mental nesses espaços, né. Esse eixo especificamente, né, a gente chama essa vertente de trabalho de um tempo todo seu. Quando a gente sai do consultório, né, sai dos muros da casa para empreender outros trabalhos de saúde mental em outros espaços. Porque a nossa ideia é levar essa experiência da Casa Tempo, né, essa ideia de... por que a gente construiu esse nome, né, da Casa Tempo, assim, né? Acho que é importante a gente articular. Porque a gente vive hoje numa velocidade que não necessariamente nos inclui, né? Que foi o que a gente estava falando, inclusive, das adolescências e juventude, né? O tempo não espera, né? Então, exatamente. Então, tem uma coisa, às vezes, do atropelo, né? Assim, então, a gente, enfim... Então, essa experiência de incluir um tempo seu, né? Uma cronologia singular, né? Enfim, uma cronologia que, enfim, ficou esquecida. Então, essa ideia do um tempo todo seu nas instituições é levar essa experiência de incluir uma outra temporalidade. Uma temporalidade que inclua o sujeito, né? Enfim, inclua seus afetos, inclua uma elaboração de algumas experiências que, se atropeladas, elas são potencialmente, né, sintomáticas, né? Futuramente, né? Perfeito. Agora, voltando para o nosso tema da adolescência, quais hoje são as questões que mais afligem a juventude, né? Ou as juventudes, desde a pré-adolescência até esse jovem adulto? O que hoje vocês observam? Quais são as demandas maiores desse público? Existe? Ou a gente volta para a subjetividade, claro. Não, eu acho que tem... eu entendo quando você está trazendo que tem essas nomeações, né, muito comuns, assim, né? Então, tem essa coisa dessas alterações de humor, né? Enfim, acho que, enfim... que é uma coisa que é muito comum, que aparece muito, né? Enfim, e que pode ter extremos, né? Então, enfim... que é comum nesse momento, mas que pode ter extremos e precisar desse cuidado, né? Então, a gente tem isso, né? Como eu falei, das alterações do humor, essa coisa da própria sexualidade, né? Que é uma convocação e que, diante dessa convocação, pode trazer muito sofrimento. Porque quanto mais distante você está dessa tida normalidade, do que o outro espera, né, de você, mais embaraços e dificuldades você vai ter nesse atravessamento. Então, diante disso, esse é um momento, isso é uma questão que aparece muito. Inclusive porque com essas nomeações, né, que, enfim, são importantes, né, enfim, mas também tem embaraços prévios, por exemplo. Às vezes porque você ainda não conseguiu se localizar, né, identificar se gosta de alguém ou não, você se coloca, pronto, eu sou assexual. E agora, meu Deus, como é isso? Né? Enfim, você fica meio embaraçado. Então, eu acho que as nomeações, elas têm seu lugar, mas tem um processo também da gente não se antecipar, sabe? Enfim, se isso aparece para você, enfim, acho que é importante construir uma elaboração sobre isso. Como é isso para você, né? Enfim, como é que isso se deu, enfim. Então, eu acho que tem essa coisa das sexualidades
que é uma pauta também muito, quer dizer, na vida toda, né? Sim. A sexualidade é um ponto que segue a vida toda, enfim. Mas eu acho que esse é um momento também que isso é uma coisa que aparece, Sim, né? sim. Pegando a fala anterior de Marra, eu estava aqui já com esse ponto, assim, para retomar, sabe? Acho que, inclusive, eu vou caminhando um pouco pelo o meu próprio recorte, assim, né? Do que mais vai acontecendo na minha prática clínica, sabe? E aí, conectando esses pontos, eu fiquei pensando, Vanessa e Marra, sobre os efeitos da nossa sociedade ocultar tanto a tristeza, né? Com certeza. Vanessa brincou sobre Divertidamente, né? Um filme que trabalha isso, especialmente no primeiro filme, brilhantemente, né? Tava nesse final de semana numa aula falando sobre o luto com as alunas e a gente prestando atenção que, se a gente for parar para ver, Vanessa, até na arte, isso vai desaparecendo, né? Assim, preste atenção, como, por exemplo, naquele período renascentista, né? Assim, tem tanta escultura e pintura da tristeza, né? Assim, retratando cenas do pranto, do luto, né? Então a gente vê um certo ocultamento da tristeza e da possibilidade de sofrer, que causa muitos efeitos sociais difíceis, assim, pra gente, sabe? E aí eu acho que nesse caso, é lógico que sim, essa população que está vivendo lutos e perdas, né? Sofre demais com isso. Eu acho que dá para arriscar, né? Embora isso seja difícil quando a gente está falando de uma clínica, mas quase de dizer sobre uma unanimidade, viu, Vanessa? É difícil que tenha sentado um paciente ali nas poltronas do consultório que esteja passando por um processo de luto, que em algum momento não relate sobre como o entorno social tentou, de alguma forma, pressionar ele, né? Precipitar um tempo de elaboração que aquele sujeito ainda não foi capaz de fazer, né? Então, essas clássicas perguntas, né? Assim, você vai chorar até quando? Né? Essas coisas que a gente bate muito na tecla, né? Sobre o que não dizer às pessoas enlutadas, né? Assim, a quem sofreu uma perda gestacional, você vai ter outro filho, né? A quem sofreu a perda do pet, não dizer era só um cachorrinho, né? Assim, isso pode ser de uma brutalidade muito grande, né? Porque a gente não acessa de longe o tamanho do vínculo, a magnitude daquela perda, né? Então, sermos uma sociedade, né, tão conectada com valores como sucesso, alegria, performance, né? Cobra um preço muito alto para todo mundo que está vivendo essas vivências emocionais mais à margem, né? E o luto, lembrei agora até de uma citação que eu descobri durante o processo de pesquisa, né? O luto é uma vivência que deixa quem sobrevive ao luto à margem, né? É um estado de margem para quem sobrevive, né? Então, a gente precisa dessa delicadeza, né? Para ir acolhendo o outro, né? Acolhendo a possibilidade do outro falar dessa perda em primeira pessoa, né? E viver os tempos dela de elaboração, né? Então, eu acho que muitas vezes esse ocultamento das tristezas e dos lutos, né? Vai deixando os nossos pacientes, inclusive os jovens, talvez com um sentimento de maior solidão diante dessas perdas, né, Marro? Que pode piorar muito essas vivências, né? Então, eu acho que é o tipo de sintoma social, digamos assim, né? Que se não for bem cuidado, isso traz consequências psicológicas muito negativas, né? Você estava falando, Laís, e eu estava pensando sobre como é comum, por exemplo, às vezes, né? Às vezes até nas tentativas, né, de suicídio, outro dizer assim, fez isso porque terminou o relacionamento, né? Acabou o namoro, né? E assim, diminuindo isso, né? Primeiro que uma perda, ela muitas vezes, ela está entrelaçada com outras coisas, né? Então, ela vai, enfim, fazendo um combo aí de várias coisas que estão em jogo. Mas isso é muito comum também, né? Assim, nessa fase, né? Nesse processo, o lugar que as relações têm. Também na nossa sociedade, né? O amor tem um lugar, né? Social, romântico, enfim. Principalmente para as mulheres, né? Enfim, então a mulher que é destinada a ter uma relação
enfim. Então, quando ela constrói essa relação e ela se dissipa, isso tem um efeito de perda muito grande, porque tem muito ideal em jogo aí também, né? Então, essas perdas, nesse momento, né, enfim, óbvio que é como ela estava trazendo. Então, isso é uma coisa para se atentar. Teve alguma perda importante, né? Enfim, na família, né? Como isso ficou para aquela pessoa, né? Que lugar tinha, né? Então, por exemplo, às vezes é um momento que se perde muitos avós, que se perdem, né? Enfim, ou às vezes, por exemplo, nas comunidades, né? Que você perde colegas, né? Sim. Enfim, e isso é um efeito de proximidade muito impactante, né? Então, enfim, as perdas reais, né? E essas perdas simbólicas, né? De lugares também, né? Sim. Então, quando você termina uma relação, você perde aquele lugar, né? Quando você muda de escola, você perde aquele lugar que você tinha lá. Então, tem essas perdas simbólicas também, né? Que estão em jogo ali, né? E até voltando para esse gancho, rapidamente, prometo, viu, Van, do como ajudar, né? Eu fico pensando, viu, Marra, que mais um dos efeitos dessa questão, né? Da gente ter uma espécie de fobia, né? De se desesperar muito diante do sofrimento e da tristeza, né? Tava escutando isso de uma outra psicanalista e eu achei muito interessante, né? É como se fosse assim, você tira a oportunidade de, junto com aquela pessoa, construir um suportar, Isso. né? Se a gente tira o sofrimento rapidamente de campo, né? Se a gente diz, silencia, muda de assunto, vamos para um outro tema, né? A gente não dá a chance do sujeito se ver com condições de suportar aquela dor. Com certeza. Se ver com ferramentas para enfrentar aquela tristeza, né? A gente perde a chance de fazer junto e numa outra experiência o sujeito dizer, opa, com a perda do meu animalzinho de estimação, eu aprendi isso, né? Assim, agora com a perda do meu colega, né? Eu sei que tem um ritual, eu sei que eu conto com meus pais, eu sei que eu posso escrever, né? Então, assim, se a gente mente que você deixou o cachorrinho no sítio, Sim. né? Ao invés de falar a verdade com a criança e com o jovem, a gente perde a oportunidade de que ele possa, de alguma forma, criar condições para lidar, sim, com uma experiência muito difícil, que é a morte e o luto, Sim. né? Mas com algo que vai se repetir ao longo da vida, né? Que vai estar presente naquele ciclo vital de qualquer pessoa, né? E às vezes de outras maneiras, né? Claro. Vamos fazer aqui uma pausa e a gente vai voltar daqui a pouquinho para aprofundar um pouco mais esse tema Tá, e ok. continuar nosso bate-papo que tá muito Tá bacana. bom, tá bom. Ok? Ok.